Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 18. A passagem do sonho. Seção 2. A base do sonho. Antes de iniciar essa leitura da seção 2, eu quero pedir que vocês se atentem aos detalhes dessa leitura, porque ele vai tratar sobre a irrealidade da vida entendida como um sonho. Só que ele traz essa expressão sonho de duas formas, e elas se misturam durante a leitura. Ele traz o entendimento de sonho quando a gente está dormindo e sonhando mesmo, né, dormindo deitado lá durante a noite, e traz um outro sentido que é o sonho vivido de olhos abertos aqui, que é a partir desse mundo de ilusões, do estado não desperto, de não ter despertado para a vida. Ou seja, de não ter acordado para a verdadeira realidade por trás desse mundo de ilusões. Ele já inicia com uma pergunta. Não é um fato de que nos sonhos surge um mundo que parece ser bastante real? Ele está trazendo que quando a gente está dormindo, quando a gente está sonhando, nós acreditamos ali, enquanto estamos dormindo, que o sonho é real. Entretanto, pensa sobre o que é esse mundo. Claramente, não é o mundo que você viu antes de dormir. É mais uma distorção do mundo planejada somente em torno daquilo que você teria preferido. Aqui está livre para refazer qualquer coisa que aparentemente te tenha atacado e fazer dela um tributo ao teu ego que foi ultrajado pelo ataque. A não ser que você tenha visto a ti mesmo como se você fosse um com o ego, que sempre olha para si próprio e, portanto, olha para você como alvo de ataque e como sendo altamente vulnerável a esse ataque, tal não seria o teu desejo. No meu entendimento, ele está trazendo que se a gente tivesse visto toda essa encenação do ego acontecendo durante os sonhos, a gente não iria querer continuar sonhando aqui, né? Porque nos sonhos a gente está livre para refazer qualquer coisa que aparentemente nos tenha atacado e fazer dela um tributo ao próprio ego, né, que foi ultrajado pelo ataque. Então, nos sonhos, quantas vezes acontece? Eu vou trazer uma situação, por exemplo, no trabalho. Às vezes alguém tem algum chefe que é muito rigoroso ou muito crítico e que você, aqui no caso do exemplo, né, não pode revidar ali porque corre o risco, inclusive, de perder o emprego. Então, quando você vai para o seu sonho com aquela mentalidade ali de mágoa, de rancor que você passou durante o dia, você entra no seu sonho e ali no sonho você pode tudo. Você pode enfrentar, vem todos os ataques que você poderia ter feito ao seu chefe. E assim, no sonho, esse estado de enfrentamento seria recíproco, né? Foi por isso que ele trouxe que no mundo dos sonhos a gente é livre, entre aspas. Os sonhos são caóticos porque são governados pelos teus desejos conflitantes e não têm, portanto, qualquer preocupação com o que é verdadeiro. E por que isso acontece? Porque o sonho está baseado aqui, segundo um curso em milagres, na irrealidade dos fatos. Porque na realidade você não vai lá enfrentar o seu chefe, mas no sonho isso se torna possível. E eles são o melhor exemplo que você poderia ter de como a percepção pode ser usada para substituir a verdade por ilusões. Ou seja, ele trouxe que os sonhos, quando a gente está dormindo, são o melhor exemplo que ele pode nos trazer agora para a gente entender o sonho quando a gente está acordado. Visto que nos sonhos também as percepções são usadas para substituir a verdade por ilusões. Tudo está baseado nas percepções, né, naquilo que a gente projeta. Você não leva os sonhos a sério quando acorda, porque o fato da realidade neles ser violada de forma tão ultrajante passa a ser evidente. No entanto, eles são uma maneira de você olhar para o mundo e de mudá-lo para agradar mais ao ego. É aquilo que eu acabei de trazer, né? Nos sonhos a gente tem coragem, a gente é forte, enfrenta tudo e todos, ataca os outros, mas na realidade muitas vezes as coisas não são bem assim. Os sonhos provêm exemplos gritantes tanto da incapacidade do ego de tolerar a realidade, quanto da sua própria disponibilidade para mudar a realidade a favor dele,
Está trazendo a nossa disponibilidade de querer mudar a realidade em favor do ego. E você não acha perturbadoras as diferenças entre o que vê durante o sono e ao despertar, ao acordar no caso. Reconhece que o que vê quando acorda é obliterado nos sonhos. Entretanto, ao acordar, você não espera que tenha desaparecido. Nos sonhos, você arranja tudo, ou seja, nos sonhos você pode tudo. As pessoas vêm a ser o que você quer que elas sejam e o que fazem é o que você ordena. Nenhum limite em termos das substituições que pode fazer te é imposto. Durante um certo tempo, no caso dos sonhos, é como se o mundo te fosse dado para que você faça dele o que deseja. Mas não reconhece que o está atacando, que você está atacando esse mundo, tentando triunfar sobre ele e fazer com que ele te sirva. Isto é, que sirva aos nossos desejos insanos, todos eles originados do ego. Os sonhos são cenas temperamentais da percepção, nos quais você literalmente grita: quero que seja assim. É uma exclamação. Olha só, nos sonhos a gente acha que pode tudo e a gente quer que seja exatamente do jeito que a gente entende que é o certo. Pra gente, né? E assim parece ser, e assim parece acontecer nos sonhos. No entanto, o sonho não pode fugir da sua origem, a origem que é ilusória no caso. A raiva e o medo o perpassam e, em um instante, a ilusão de satisfação é invadida pela ilusão do terror. Pois o sonho de que você tem a capacidade de controlar a realidade, substituindo-a por um mundo que prefere, é aterrador. As tuas tentativas de obliterar a realidade são muito amedrontadoras, mas isso você não está disposto a aceitar. E assim, as substitui pela fantasia de que é a realidade que é amedrontadora, e não o que você quer fazer dela. E desse modo, a culpa se faz real. Eu vou retomar aqui essa frase só para ficar mais clara. Ele traz que é uma ilusão, esse sonho que a gente acha que tem a capacidade de controlar a realidade, substituindo essa realidade por um mundo que a gente prefere, que é esse mundo aterrador, que no caso aqui faz muito link com a realidade que a gente vive, porque a gente não quer enxergar que por trás desse mundo ilusório existe um outro mundo, o mundo da realidade, da verdade. Mas a gente prefere ficar apegado aqui achando que a gente consegue controlar alguma coisa aqui. E que são justamente essas tentativas de tentar mudar a verdadeira realidade que cria esse mundo de sacrifícios, de sofrimentos que a gente percebe. E desse modo, a culpa ela acaba sendo real, porque isso é uma crença e a gente vive aquilo que a gente acredita. Uma crença é algo que a gente acredita. Então, se eu acredito que a culpa é real, é isso que eu vou vivenciar. E um Curso em Milagre já trouxe outras vezes que a vida vai trazer todas as testemunhas, que são situações e pessoas que vão confirmar que eu tô certo, nossa, a culpa realmente existe. Ou ela tá no outro ou ela tá em mim. Continuando, os sonhos te mostram que você tem o poder de fazer o mundo conforme quer que ele seja. E porque o quer, você o vê. Tá aqui novamente confirmando a crença, o poder da crença. Eu vou ver tudo aquilo que eu quero, que eu acredito. E enquanto o vê, não duvida de que ele seja real. Contudo, aqui está um mundo e é óbvio que ele está dentro da sua mente, mas aparenta estar do lado de fora. Você não responde a ele como se o tivesse feito e nem reconhece que as emoções que o sonho produz necessariamente vêm de você. São as figuras no sonho e o que elas fazem que parecem fazer o sonho. Você não reconhece que está fazendo com que representem para ti, pois se reconhecesse isso, a culpa não seria delas e a ilusão de satisfação desapareceria. Eu vou retomar um pouquinho só para trazer mais clareza aqui. Ele trouxe que o mundo que a gente acredita que seja real, ele é um mundo que está dentro da nossa mente, mas que aparenta estar do lado de fora.
e que a gente não responde a esse mundo como se a gente o tivesse feito, porque a gente acha que ele já estava aí, não é uma criação mental das nossas limitações internas. E a gente também não reconhece que as emoções que esse mundo do sonho, esse mundo ilusório que a gente vive cotidianamente aqui com olhos abertos, necessariamente vem da gente. A gente não reconhece isso. No entendimento mais profundo, o mundo que eu vejo fora é criado antes de tudo na minha mente e são essas figuras do sonho, ou seja, as figuras ilusórias que criam esse mundo. Mas que quando a gente se abre para enxergar que existe uma outra realidade, aí a culpa perde importância, porque a culpa é um dos fatores de manutenção do mundo de ilusões. Nos sonhos, essas características não são obscuras. Você parece despertar e o sonho se foi. Entretanto, o que falha em reconhecer é que aquilo que causou o sonho não se foi com ele. O teu desejo de fazer um outro mundo que não é real permanece contigo, e aquilo para o qual você parece despertar não é senão uma outra forma desse mesmo mundo que você vê nos sonhos. Todo o seu tempo é gasto em sonhar. Os teus sonhos quando está dormindo e os teus sonhos quando está acordado têm formas diferentes. E isso é tudo. Seu conteúdo é o mesmo. Eles são o seu protesto contra a realidade e a tua ideia fixa e insana de que pode mudá-la. Nos teus sonhos, quando está acordado, o relacionamento especial tem um lugar especial. Ele é o meio pelo qual você tenta fazer com que os teus sonhos, enquanto está dormindo, venham a ser verdadeiros. Disso você não desperta. O relacionamento especial é a sua determinação de se manter apegado à irrealidade e impedir a você mesmo de despertar. E enquanto der mais valor ao sono do que ao despertar, não abrirá mão dele, desse mundo de ilusões. Tem tantas questões aqui nesse parágrafo que eu acabei de ler, que eu vou tentar trazer um pouquinho daquilo que eu entendi. Inicialmente ele trouxe que a gente parece despertar, acordar, né? Quando a gente sonha à noite, e quando a gente acorda parece que o sonho se foi. Entretanto, o que a gente falha em reconhecer é que aquilo que causou o sonho, que foram ilusões, não se foi com ele. E o nosso desejo de fazer um outro mundo que não é real permanece com a gente. Ou seja, na intenção de controlar como a vida deve ser, como as pessoas devem ser, como elas devem se comportar, como a minha vida tem que ser, do jeitinho que eu quero, como o governo, como o mundo tem que ser, na tentativa de controlar a verdade, a realidade que está acontecendo, a gente se apega a inúmeras ilusões, porque a gente não controla nada. E nada do que a gente pensa que a gente vai conseguir mudar no mundo externo vai acontecer, porque o nosso poder é unicamente de mudar o mundo interno, que é de cada um de nós. Foi por isso que ele trouxe que aquilo para o qual a gente parece despertar, acordar depois da noite de sono, não é senão uma outra forma desse mesmo mundo que a gente vê nos sonhos, ou seja, é uma continuação do sonho. A gente sonha dormindo à noite com os olhos fechados e quando acorda, a gente continua sonhando, criando expectativas e ilusões da forma como a gente acha que as coisas têm que acontecer no mundo. É incrível, gente, olha só. Isso é o estado de dormir, de estar dormindo, de não estar desperto, realmente acordado. Porque eu continuo sonhando mesmo de olhos abertos, porque eu quero controlar uma coisa que é incontrolável. Os teus sonhos quando está dormindo e os teus sonhos quando está acordado têm formas diferentes e isso é tudo. Só que ele complementou aqui, ó, o seu conteúdo é o mesmo. O conteúdo dos sonhos dormindo de olhos fechados e acordado de olhos abertos aqui, a vida cotidiana, o conteúdo é o mesmo, é ilusão. E toda a nossa vida aqui é permeada pela não aceitação, pela tentativa
de controlar e negar a realidade. A gente quer controlar, quer que seja do jeito que a gente acha que tem que ser, mas a gente nega que existe uma outra realidade. Isso é o protesto aqui que ele trouxe, é o protesto contra a realidade. E a ideia fixa e insana de que a gente pode mudar a realidade. Eu não estou falando nada aqui da minha cabeça, não. Eu estou apenas lendo o que está no livro. Não é possível. Todo mundo que conhece a profundidade, o nível de verdade que traz um curso em milagres, sabe que isso daqui é real. Então a gente precisa acordar urgentemente, sair do controle, parar de querer determinar como os outros têm que ser, como a vida tem que acontecer. Senão a gente entra nessa mentalidade insana do ego de achar que Deus não controla nada, de que ele está ausente do mundo, de que ele não está presente. Por isso que muitos de nós até acreditam que Deus está longe, que ele é um ser lá, ó, que está castigando a gente, colocou a gente aqui para a gente ser castigado, crucificado aqui na vida. Tudo isso é ilusão do ego. E só para finalizar o entendimento desse parágrafo, ele trouxe que o relacionamento especial é a forma que a gente tem de se manter apegado à irrealidade e impedir a nós mesmos de despertar, de acordar. E enquanto a gente der maior valor ao sono do que ao despertar, a gente não vai abrir mão do relacionamento especial. Aquele relacionamento em que uns são importantes para mim, mas os outros não. Então a gente está separando, a gente está, na verdade, contribuindo para que a separação se mantenha no mundo. O Espírito Santo, sempre prático em seu juízo, aceita os teus sonhos e os usa como um meio de fazer com que você desperte. Você os teria usado para permanecer adormecido. Eu disse anteriormente que a primeira mudança, antes dos sonhos desaparecerem, é que os teus sonhos de medo são transformados em sonhos felizes. É isso que o Espírito Santo faz no relacionamento especial. Ele não o destrói, nem o arranca de você, mas ele o usa de um modo muito diferente, como uma ajuda para fazer com que o propósito dele seja real para você. O relacionamento especial permanecerá não como uma fonte de dor e culpa, mas como uma fonte de alegria e de liberdade. Ele não será apenas para ti, pois é aí que está a sua miséria. Assim como a sua não santidade o manteve como uma coisa à parte, a sua santidade virá a ser um oferecimento para todas as pessoas. Ou seja, é um oferecimento para toda a filiação. Então o Espírito Santo tem esse poder de transformar o relacionamento especial em relacionamento santo. O teu relacionamento especial será um meio de desfazer a culpa em todas as pessoas abençoadas através do seu relacionamento santo. Será um sonho feliz e um sonho que você irá compartilhar com todos aqueles que vierem a estar diante da sua vista. Através dele, a bênção que o Espírito Santo derramou sobre ele será estendida. Ele traz que através desse relacionamento especial que foi transformado em relacionamento santo, a bênção que o Espírito Santo derramará sobre ele será estendida. E não pense que o Espírito Santo se esqueceu de pessoa alguma no propósito que te deu. E não pense que ele se esqueceu de você, a quem ele deu a dádiva. Ele usa todas as pessoas que o chamam como meios para a salvação de todos. E ele despertará a todos através de você, que ofereceu o teu relacionamento a ele. Se você apenas reconhecesse a gratidão do Espírito Santo, ou a minha através da sua, no caso aqui reconhecer a gratidão do próprio Cristo através da gratidão do Espírito Santo. Que bonito isso, né? Pois nós estamos unidos em um único propósito, sendo uma somente com Ele. Que lindo! Não permita que o sonho assuma o controle, a ponto de te fechar os olhos. O sonho do mundo de ilusões, quando a gente está vivenciando aqui essa ilusão de olhos bem abertos. Não é estranho que os sonhos possam fazer um mundo que não é real. É o desejo de fazê-lo que é inacreditável. É o desejo que a gente tem
de tentar transformar ilusões em realidade. Isso que é inacreditável. O teu relacionamento com o teu irmão agora veio a ser um relacionamento no qual esse desejo foi removido porque o seu propósito foi mudado de um propósito de sonhos para um propósito da verdade. Você ainda não está certo disso, porque pensa que talvez esse seja o sonho. Está tão habituado a escolher entre sonhos que não vê que finalmente fez a escolha entre a verdade e todas as ilusões. No entanto, o céu é garantido. Isso não é um sonho. Que ele tenha vindo significa que você escolheu a verdade e ela veio porque você tem estado disposto a deixar que o seu relacionamento especial satisfaça as suas condições. Ou seja, nós temos estado abertos para deixar que o relacionamento especial seja transformado num relacionamento santo. No teu relacionamento, o Espírito Santo gentilmente colocou um mundo real, o mundo dos sonhos felizes, dos quais o despertar é tão fácil e tão natural. Pois assim como os teus sonhos quando você está dormindo e os teus sonhos quando você está acordado representam os mesmos desejos em sua mente, também assim, o mundo real e a verdade do céu se unem na vontade de Deus. O sonho do despertar é facilmente transferido para a realidade de estar desperto, pois esse sonho reflete a tua vontade, unida à vontade de Deus. E o que essa vontade quer que se realize, nunca deixou de estar feito. Essa vontade divina do nosso Criador, ela já está aí, ela já é uma realidade. Só que a gente tem que tirar os véus que encobrem a nossa vista para enxergar esse outro mundo, essa verdadeira realidade. Fim da leitura do livro-texto.